Você já parou para pensar quantos segredos podem estar escondidos debaixo do mar? Quantas cidades inteiras, civilizações ou histórias foram engolidas pelas águas e simplesmente esquecidas? Agora me responda, se um dia uma cidade perdida fosse encontrada, por que será que ninguém falaria sobre isso? Antes de começar essa história surpreendente, já te faço um convite. Se você gosta de mistérios históricos e descobertas que desafiam a ciência, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de todas as histórias que ninguém mais te conta. Vamos direto ao ponto. Essa história começou no ano de 2001, há pouco mais de 20 anos. Dois pesquisadores, a engenheira naval Paulina Zelitsky e seu marido, Paul Weinzweig, foram contratados para realizar um trabalho de mapeamento nas águas profundas da costa oeste de Cuba. A missão deles era clara: buscar possíveis jazidas de petróleo e gás natural e, quem sabe, encontrar naufrágios antigos com tesouros escondidos. Uma tarefa desafiadora, mas nada que eles não estivessem acostumados. Para realizar esse trabalho, eles usaram uma tecnologia chamada sonar de varredura lateral. Basicamente, o sonar envia ondas sonoras para o fundo do mar, que ao bater em algum objeto, retornam criando imagens de contorno do que está lá embaixo. Claro, o sonar não tira fotos reais, mas gera representações gráficas, mostrando formas e silhuetas baseadas no eco das ondas. Foi durante uma dessas varreduras que algo completamente inesperado surgiu nas telas. A mais de 600 metros de profundidade, o equipamento começou a registrar imagens que mostravam grandes formações de pedra. E o mais impressionante, essas formações tinham organização geométrica. Blocos de pedra perfeitamente alinhados, alguns com formas piramidais, outros dispostos como se fossem corredores ou cômodos. Era como se alguém há milhares de anos tivesse planejado e construído algo ali. O que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi a simetria. As estruturas pareciam tão organizadas que não dava para acreditar que fossem apenas formações naturais. Paulina e Paul ficaram intrigados, mas sabiam que precisavam de mais evidências. Então, decidiram voltar ao local com um veículo subaquático operado remotamente, conhecido como a ROV. Esse robô, equipado com câmeras de vídeo de alta resolução, desceu até o fundo do mar. As imagens captadas pelo ROV confirmaram: havia algo realmente estranho ali embaixo. Os vídeos mostraram blocos de granito com cerca de 2 a 3 metros de largura, alguns empilhados uns sobre os outros, formando o que parecia ser muros, paredes ou até mesmo o contorno de edifícios. Paulina Zelitsky chegou a declarar publicamente que aquelas estruturas poderiam representar uma antiga cidade submersa. Segundo suas palavras, o local parecia ter sido um grande centro urbano, com construções que podiam ter mais de 6.000 anos de idade. Sim, você ouviu direito, 6.000 anos! Isso tornaria essa possível cidade mais antiga que as grandes pirâmides de Gizé, no Egito, e até mesmo anteriores às civilizações Maia ou Meca. Mas se realmente existiu uma civilização ali, quem eram essas pessoas? Como viveram? E, mais intrigante ainda, o que aconteceu para que toda uma cidade fosse parar a 600 metros de profundidade? Uma das teorias sugeridas pelos pesquisadores é que, há milhares de anos, existia uma faixa de terra ligando Cuba à península de Yucatán, no México. Essa ponte terrestre teria sido o lar de uma civilização ainda desconhecida da arqueologia moderna. De acordo com essa hipótese, um evento catastrófico, como um grande terremoto, teria provocado o colapso dessa terra, fazendo com que tudo afundasse de forma repentina. Em poucos minutos, uma cidade inteira teria desaparecido no fundo do oceano. E é claro, quando essa notícia começou a circular, a mídia internacional entrou em alvoroço. Jornais e sites de notícias publicaram manchetes como "Cidade perdida do Caribe encontrada" e até "Atlântida está em Cuba". Mas como acontece com toda descoberta impressionante, logo vieram as críticas. A comunidade científica, em geral, se mostrou bastante cética. Geólogos e arqueólogos apontaram várias falhas nas conclusões iniciais. Primeiro, eles destacaram que as imagens de sonar poderiam ter sido mal interpretadas.
Em muitas regiões do mundo, formações rochosas naturais acabam assumindo formas geométricas por causa da ação de erosões e falhas geológicas. Além disso, a profundidade do local levantou ainda mais dúvidas. Só para você ter uma ideia, a cidade submersa de Herakleion, no Egito, que afundou há cerca de 1.200 anos por conta de um terremoto, hoje está a apenas 6 metros de profundidade. Já as estruturas de Cuba estão entre 600 e 700 metros. Geólogos afirmaram que, para uma estrutura humana atingir tamanha profundidade, seriam necessários pelo menos 50.000 anos de afundamento geológico, o que contraria a história conhecida da humanidade, já que, nesse período, não existiam civilizações avançadas capazes de construir algo desse tipo. Outro detalhe: alguns arqueólogos europeus sugeriram que as tais pedras encontradas poderiam, na verdade, ser formações naturais de calcário e não blocos de granito esculpidos, como sugeriram os pesquisadores. Mesmo assim, Paulina Zelitsky continuou firme na sua teoria. Segundo ela, a combinação de falhas geológicas, terremotos e deslocamentos das placas tectônicas poderia sim explicar o afundamento rápido da região. Além disso, ela reforçou que só seria possível chegar a uma conclusão definitiva com novas expedições, que deveriam incluir coleta de amostras do solo, análises detalhadas das rochas e, se possível, a busca por artefatos que comprovassem a presença de vida humana. O problema é que tudo isso custa muito caro, e desde então, nenhuma nova missão foi realizada na área. A falta de um acompanhamento científico mais aprofundado gerou ainda mais especulação. Por que ninguém voltou lá? Faltou dinheiro? Faltou interesse? Ou será que alguém preferiu que o caso fosse esquecido? E aí, como era de se esperar, começaram a surgir teorias da conspiração. Algumas pessoas sugerem que governos, seja o cubano ou até autoridades internacionais, decidiram encerrar o caso de propósito. Há quem acredite que a cidade submersa tenha origem extraterrestre. E outros ainda defendem que o local guarda segredos que, se revelados, poderiam mudar completamente o que sabemos sobre a história humana. A grande verdade é que, até hoje, ninguém sabe exatamente o que está lá embaixo. As únicas evidências concretas continuam sendo as imagens de sonar e algumas gravações feitas pelo robô subaquático naquela primeira expedição. Sem análises de solo, sem datação por carbono, sem estudos geológicos detalhados, o mistério permanece. E talvez seja exatamente essa ausência de respostas que mais alimenta a curiosidade de todos nós. O fundo do mar ainda guarda milhares de segredos, e quem sabe, essa cidade submersa de Cuba seja um deles. Mas antes de encerrarmos, vale a pena refletir sobre o quanto sabemos, ou melhor, o quanto ainda não sabemos, sobre os mistérios que repousam nas profundezas dos nossos oceanos. A ciência moderna avançou muito nas últimas décadas, mas mesmo com toda a tecnologia de satélites, sonares de última geração e robôs submarinos, estima-se que mais de 80% dos oceanos da Terra continuam completamente inexplorados. Isso significa que, literalmente, há mais mapas detalhados de Marte e da Lua do que do fundo dos nossos próprios mares. Se pensarmos bem, a possibilidade de existirem outras cidades submersas, ruínas de civilizações desconhecidas ou até vestígios de culturas que a história oficial jamais registrou é muito real. O caso de Cuba é apenas um entre tantos relatos não explicados. Temos os famosos monumentos submersos de Yonaguni, no Japão, que também dividem opiniões entre arqueólogos e geólogos. Alguns dizem que são formações naturais, outros garantem que ali existem escadarias e muros construídos por mãos humanas. Outro exemplo é a cidade de Dwarka, na Índia, citada em textos sagrados hindus e que séculos depois foi encontrada submersa no Mar da Arábia. E então surge aquela pergunta inevitável: quantas outras Atlântidas ainda estão escondidas debaixo das águas? Voltando ao mistério de Cuba, uma das maiores frustrações da comunidade interessada nesse caso é a falta de estudos posteriores. Mesmo com toda a repercussão inicial, com jornais e emissoras de televisão dando destaque ao assunto, o tema desapareceu com o tempo.
Por que será que nenhuma equipe de universidades internacionais ou centros de pesquisa marítima se interessou em retomar as investigações? Por que nenhum governo investiu na busca por respostas? A teoria mais simples diz que foi por falta de dinheiro. Afinal, montar uma expedição para explorar a 600 metros de profundidade, com equipamentos de perfuração e coleta de amostras, custa milhões de dólares. Mas há quem acredite que o motivo é outro. Teóricos da conspiração sugerem que, caso a descoberta fosse confirmada como uma cidade submersa construída por uma civilização até então desconhecida, toda a história da colonização das Américas teria que ser reescrita. Isso implicaria admitir que povos com capacidade arquitetônica avançada já viviam por aqui milhares de anos antes do que se imaginava. Seria o tipo de revelação capaz de mexer com crenças históricas, religiosas e políticas em escala global. Outros acreditam que o mistério vai além e que talvez o local guarde segredos de civilizações tão antigas ou tão diferentes que o mundo ainda não está preparado para conhecer. E claro, tem ainda os que defendem a hipótese extraterrestre, sugerindo que a precisão geométrica das formações e o mistério em torno da falta de informações poderiam indicar a presença de tecnologia não humana. A verdade é que, enquanto não houver novas expedições, enquanto não forem feitas análises geológicas detalhadas, enquanto não tivermos amostras e estudos independentes, tudo o que resta são perguntas. Mas uma coisa é certa: o fundo do mar continua sendo o último grande território inexplorado do planeta. E quem sabe, um dia, a ciência decida olhar novamente para as profundezas da costa de Cuba e finalmente revelar ao mundo o que realmente existe lá embaixo. Agora é com você. O que você acha de tudo isso? Estamos diante de uma cidade perdida? Uma formação natural incomum? Ou algo muito maior que ainda nem conseguimos imaginar? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vou adorar ler e responder. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Aqui a gente sempre traz os mistérios que ninguém mais comenta. Até o próximo vídeo e continue explorando o desconhecido com a gente.